Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre o ciclo dia e noite. Vamos lá? Então, para a gente entender primeiro como que funcionam os ciclos, né? Como é que funciona o ciclo circadiano e tudo mais, antes a gente vai relembrar alguns movimentos importantes. Nós vamos começar relembrando aí sobre os movimentos da Terra, como vocês podem observar na figura. Nessa figura, mostra para vocês o nome dos dois principais movimentos. No caso, nós temos o movimento de rotação e o movimento de translação. Mas afinal, qual que é a diferença entre eles, né? E o que consiste a movimentação que eles precisam fazer, né? Qual que é a importância desses movimentos? Olhando na imagem, a gente consegue ver que eles estão em momentos diferentes. Em que sentido? Eles estão em direções diferentes. A translação consiste aí, como vocês podem ver, na Terra fazendo um movimento em torno do Sol, tá? Enquanto que o movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno dela mesma. E as setinhas, como eu já falei, estão em sentidos diferentes, né? Uma vai estar em sentido horário e outro vai estar em sentido anti-horário. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, a gente vê aí um pouquinho melhor os detalhes do movimento de rotação. O movimento de rotação, como eu falei para vocês, é um movimento mais simples, e por ser mais simples e menos complexo, ele vai demorar menos tempo para acontecer. Ele vai durar em torno de 23 horas, 56 minutos e aproximadamente 4 segundos. E aí o que acontece? Esse movimento de rotação, ele consiste então na passagem entre o dia e a noite, já que ele dura, né, o que a gente chama de um dia inteiro. Todo mundo, quando tem um dia de tarefas, às vezes quando tem um dia de tarefas muito cheio, até chega a comentar: eu gostaria que hoje eu tivesse mais do que 24 horas para conseguir cumprir todas as minhas obrigações. Só que se a gente for parar para pensar, a gente nem tem as 24 horas fechadas. Até porque a cada 4 anos a gente tem um acréscimo de um dia, que seria aí o ano bissexto, né? Que seria esses segundos que vão sobrando, sobrando, sobrando. E aí no final das contas a gente vai ter, ao final de 4 anos, aí a soma de mais aproximadamente 24 horas. Então, qual que é a principal consequência aí do movimento de rotação? Por ele fazer esse movimento aí nesse tempo que eu já falei para vocês, que é um movimento simplesmente em torno dela mesma, existe um período em que a Terra vai estar sendo iluminada e outra parte da Terra vai ficar escura. E depois a gente tem a inversão de papéis. A parte que estava sendo iluminada passa a ficar oculta e assim vai acontecendo. Então, com isso, a gente vai ter os dias e as noites e vai ter a regulação das nossas atividades. Durante o dia, geralmente é o período que a gente se mantém mais ativo e durante a noite é o período que normalmente nós tiramos aí para descansar e repor nossas energias para mais um novo dia intenso de atividades. Já quando a gente fala, quando a gente fala desse processo aí, né, do ciclo de rotação, o que é importante a gente falar sobre ele, que eu até já adiantei um pouquinho, né? Que geralmente a gente vai descansar um período e durante outro período a gente vai ficar mais ativo. Quando a gente fala disso, de ficar mais ativo em outro período nem tanto, a gente está fazendo relação ao ritmo circadiano. O que seria esse ritmo circadiano? É uma palavra que vem do latim, que significa circadiae, que significa cerca de um dia, que vai ser o período aí de cerca de 24 horas, em qual o nosso ciclo biológico vai atuar. Existe um momento que a gente vai estar mais atento para desempenhar algumas tarefas e existe um momento que o nosso corpo ele vai começar a decair, né, os níveis de animação para desenvolver a mesma atividade. E isso a gente vai ter influência de vários fatores. A gente tem influência da luz, tem influência da temperatura, a influência do movimento das marés, a influência dos ventos, do dia e da noite. Então, conforme tudo isso vai acontecendo, vai deixando ou o nosso corpo em mais estado de alerta, ou o nosso corpo, né, com um desejo um pouco mais de repouso para conseguir restaurar suas energias e cumprir tudo de novo. Como vocês podem observar nessa imagem, existe um momento que nós vamos ter uma melhor coordenação, vamos ter um tempo que vamos ter uma reação mais rápida, mais automática, e existe um momento que a gente vai ter aí a temperatura corporal mais baixa, vai ter um momento que o nosso sono também vai querer ficar profundo, a gente vai precisar relaxar mais, vai precisar repor as nossas energias e tudo mais. E aí, com isso de ritmo, do nosso ritmo biológico, né, do nosso ritmo circadiano, a gente tem o que é chamado aí do nosso relógio biológico. A gente tem que lembrar que cada organismo funciona de uma forma.
organismo tem sua própria rotina. Então, se você tem a rotina de acordar mais cedo todos os dias, é comum que durante o final de semana o seu corpo automaticamente queira despertar também aquele mesmo horário. Por que isso vai acontecer? Porque o teu corpo vai se acostumar a desempenhar aquelas tarefas sempre no mesmo horário, tá? Então, isso se chama a ligação com o movimento de rotação com o movimento, né, que o nosso corpo vai obedecendo diariamente, que seria então o que a gente chama de relógio biológico, que vai justamente determinar os períodos que nós vamos conseguir ficar mais alerta e o período que nós vamos ficar com menor energia e mais propenso aí a querer realizar um repouso. Como eu já falei, isso também tem influência de vento, das marés e tem influência até da temperatura, tá? Vocês podem até observar nessa imagem mais uma vez, ó, que o ciclo circadiano existem momentos para tudo. Tem um momento que eu vou ficar mais alerta e tem um momento que esse meu estado de alerta ele vai cair bastante, vai diminuir. E aí o melhor exemplo que a gente tem de ritmo circadiano, de tudo isso que eu estou falando para vocês, seria justamente a rotina de sono da maior parte da população. Como eu já comentei lá no início, durante o dia, a maioria das pessoas vai estar desempenhando suas tarefas, seja trabalhar, seja estudar, seja realizar tarefas domésticas, e durante a noite tende a descansar para repor suas energias, e justamente vai ser à noite que vai descansar porque é quando os níveis de alerta vão diminuir bastante. E aí, como o corpo não consegue desempenhar mais atividade, o que você vai acabar fazendo vai ser então descansando, né, para repor suas energias. E aí é claro que esse ritmo circadiano, como tudo que a gente estuda, ele tem algumas exceções. E que exceções seriam essas? Seriam as exceções que a gente pode observar em alguns animais e em outros seres vivos bem específicos, como é o caso do urso polar. Quando ele não tem muito recurso disponível, e esse recurso seria o próprio alimento, né? Quando ele está ali no período de inverno rigoroso, o que ele vai fazer? Suas atividades vão automaticamente, naturalmente, diminuir bastante. Então, ele não vai ter o dia tão bem dividido como o resto dos seres vivos tem. O que vai acontecer? Ele vai passar a maior parte do tempo dormindo, se não quase que as 24 horas fazendo isso, até que a temperatura volte de novo, né, a ficar em condições adequadas para que ele saia em busca de alimento. Fora isso, ele reduz as atividades dele a tal ponto que ele não vai precisar executar nada que exija um estado de alerta a todo vapor. E o que a gente tem que saber, afinal das contas, depois de revisar tudo isso, né, depois de conhecer um pouquinho sobre tudo isso? Que é importante que a gente tente estabelecer uma rotina. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai precisar naturalmente de um momento de descanso. Então é importante que a gente tente fazer uma regulação das nossas atividades para que durante a noite, que seria o horário mais conveniente, digamos assim, o nosso corpo consiga desfrutar de uma boa noite de sono e, consequentemente, isso vai refletir em uma boa saúde, porque não adianta só você alimentar bem e, às vezes, praticar exercícios físicos. Você também precisa aliar tudo isso, momentos de descanso e que devem ser bem equilibrados e, principalmente, devem ser seguidos, né, diariamente. Não é algo que você, vou dormir bem uma noite e na outra já não vou. Não é assim. Tem que dar o devido repouso para o seu corpo sempre. E uma rotina irregular, né, ela pode levar a uma série de consequências. O seu corpo pode ficar mais estressado e você pode ter efeitos bem desagradáveis. Algumas pessoas chegam a comentar que tem problemas no estômago, tem problemas para depois, quando está muito cansado, conseguir relaxar. Então, vai gerar uma série de consequências que não são nada fáceis, né, de depois de recuperar. Então, tentem manter sempre uma rotina, obedecendo, né, as necessidades que o seu corpo pede diariamente. E a gente percebe que a gente pode ter uma diferença, para vocês verem como é importante a gente entender isso, entender o nosso ritmo, quando a gente sai, por exemplo, da nossa cidade. Quando você realiza uma viagem, você vai automaticamente sentir essa diferença no seu corpo, mas aos poucos você vai conseguir fazer a devida alteração, as devidas correções para que seu corpo se adapte novamente. Não é bom que a gente fique a todo momento fazendo essa alteração, senão o nosso corpo não consegue seguir um relógio certinho. Isso pode acabar prejudicando a nossa saúde, como eu já falei para vocês na lâmina anterior. E aí, quando a gente fala de ritmo circadiano, é importante a gente destacar o seguinte, que ele acontece
nos seres vivos. Quando a gente fala seres vivos não são só os animais, a gente também tem as plantas. E as plantas também precisam obedecer a um ritmo, que elas também vão depender de luz, vão depender de água, vão depender do vento, né? Vão depender de tudo isso para conseguir fazer a fabricação do seu próprio alimento. Então, o ritmo circadiano em plantas também existe, elas também vão ter um período de maior atividade, um período que as atividades vão ser reduzidas. E é importante que a gente também, quem já tem o hábito, né, de ter uma planta em casa e tudo mais, que você tente dar todo o suporte necessário para que ela consiga cumprir todo o seu ciclo, todo o seu relógio biológico também, tá? E aí agora a gente vai colocar em prática um pouquinho do que eu falei através do nosso exercitando. Vamos lá para a nossa primeira questão. Na primeira questão a gente tem assim, ó: como podemos definir o ritmo circadiano? E aí, como é que a gente pode definir mesmo esse ritmo? Nesse caso, nós podemos definir o ritmo circadiano como um período de aproximadamente 24 horas onde o nosso ciclo biológico vai estar funcionando. Lembra que mesmo quando você está em repouso, ele está em ativa. O que acontece é que, durante o seu momento de repouso, as suas atividades vão ser reduzidas, tá? Já na questão 2, a gente tem assim: será que todos os seres vivos possuem o mesmo ritmo circadiano? Nem sempre, né? Existem muitas exceções na natureza em relação a esses ritmos. Lembra que organismos que vivem principalmente nas regiões dos polos, né, que vivem aí sobre situações de invernos rigorosos, em alguns momentos esse ciclo ele vai ser reduzido, como ele pode ser prolongado, até que as condições se tornem propícias novamente para que possam ir em busca de recurso, né, e possam ter todos os fatores que eles precisam para o seu desenvolvimento. E aí, afinal, a gente já falou de ritmo circadiano, agora a gente vai falar um pouquinho do relógio biológico. Como é que a gente pode definir o relógio biológico? No caso, a gente pode definir o relógio biológico como os períodos que a gente vai ter maior e menor energia, ou seja, os momentos que a gente vai estar mais intenso, mais ativo, e os momentos que a gente vai estar, né, menos ativo, porque o nosso corpo vai estar precisando recarregar um pouquinho para novamente entrar em atividade. E por último, a gente tem aí o ritmo circadiano. Ele é influenciado pelo quê? No caso, ele pode ser influenciado por diversos fatores. Pode ser influenciado pela luz, pela temperatura, pelo movimento das marés, pelos ventos, pelo dia e até mesmo pela noite. Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula!